Um encontro inusitado. Um homem à beira de um poço, um homem judeu e uma mulher samaritana. O que pode sair deste encontro? Uma mudança radical de vida. Uma vida absolutamente transformada. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós aqui trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto e neste segundo trimestre de 2025 nós estamos estudando E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Um trimestre bíblico, um trimestre teológico, um trimestre onde nós vamos falar sobre Jesus Cristo, sobre Cristologia. Um trimestre realmente muito importante para nós. E estamos sendo conduzidos neste trimestre pelo pastor Helenay Cabral, que dispensa qualquer apresentação. Pastor Helenay Cabral é um dos grandes teólogos da Assembleia de Deus do Brasil e está nos ajudando a compreender melhor cada assunto que está sendo pontuado aqui. E hoje nós vamos trabalhar no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Vamos juntos? Vamos então para mais uma aula. Vamos então para mais uma lição aqui no Ensine Palestra. A lição de hoje é a lição número 3. E esta lição traz como título A Verdadeira Adoração. O nosso texto áureo, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. A nossa verdade prática. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículos 5 ao 7, depois versículos 9 e 10 e ainda versículos 19 ao 24. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e o que é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos agora já iniciarmos o nosso primeiro tópico, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. A necessidade de passar em Samaria, a necessidade do ser humano, o lugar de adoração a Deus. A necessidade de passar em Samaria. A viagem da Galileia para Jerusalém, passando por Samaria, levava poucos dias. Os romeiros judeus evitavam Samaria e viajavam pela margem leste do Jordão. Os samaritanos eram seus inimigos e não os recebiam. A necessidade do ser humano. Jesus esteve aqui na Terra, já falamos exaustivamente em vários outros vídeos, 100% Deus e 100% homem. Pois bem, como homem, ele estava cansado, fadigado. Como homem, estava exausto. Como homem, ele estava com sede. Jesus Cristo estava como homem
ali naquele poço, mas ao mesmo tempo como Deus. Jesus Cristo estava cansado, mas ali tinha e esse cansaço era físico. E ali tinha uma mulher que viria ao poço que estava cansada, mas cansada de uma vida totalmente desregrada. Aqui é preciso fazer uma parada. Quem era a mulher que vinha buscar água? Não era uma mulher qualquer. Não era uma pessoa qualquer. Porque para Cristo, ninguém é um qualquer. Ninguém é mais um na multidão. E por maior que seja a multidão, Cristo conhece cada um, cada particularidade, cada necessidade, cada problema, cada dilema, cada história, cada vida, nos seus mínimos detalhes. Cristo conhece cada vida. Ninguém é um desconhecido para o Mestre. A mulher que vinha buscar água era uma samaritana. Jesus estava no território de Samaria. Se fosse outro judeu que estivesse ali, poderia pensar assim: eu estou em território inimigo. Mas não era um judeu simples, era Jesus. Ele estava junto àquele poço. Era simplesmente Jesus que estava ali, o Senhor do universo. Simplesmente Jesus, o melhor amigo que uma pessoa pode ter. O amigo de todas as horas. E aquela hora era muito especial. Apenas a poucos passos daquela mulher estava um homem que transformaria a sua vida. Podemos imaginar a mulher chegando junto ao poço e pensando assim: um judeu? Eu não vou conversar com ele. Os nossos povos não se comunicam. Não tenho nada para falar com ele. Mas por que ele está aqui parado junto ao nosso poço? Terá sede? Se eu pudesse, eu até lhe ofereceria água. Mas o que ele faz ali? Mas eu não posso lhe oferecer água porque nossos povos não se comunicam. E Jesus viu a mulher se aproximando. O que teria pensado o mestre? Teria olhado com desdém para aquela pessoa? Você pode imaginar Jesus Cristo olhando com desprezo para alguém? Eu também não. Jesus olhava para a mulher e via a sua vida inteira. Ele olhava para a mulher e sabia da sua vida, de seus ex-maridos, de suas mágoas, de suas frustrações. Então, ele sabia que aquela mulher tinha uma vida de feridas, de cicatrizes. Jesus não estava nem um pouco preocupado com a nacionalidade da mulher. Naquele dia, a mulher samaritana receberia uma ajuda especial. Agora, na sua frente estava um homem, não um daqueles homens com os quais já havia se relacionado. Não um homem que a iludiria, que mentiria para ela, que maltrataria ela. Não. Não um homem que faria pouco dela. Não. Agora, na sua frente, estava um homem que não estava ali para cobiçá-la. Não olhava para ela com maldade, ou com desdém, ou com desejos espúrios. Aquele que estava à sua frente preocupava-se com seus sentimentos, com a sua vida. Aquele homem iria mudar o rumo de sua vida e mudar radicalmente. Interessante que a mulher ouve Jesus falar, estabelece-se ali um diálogo entre eles e a mulher fica tão impactada por Jesus conhecer particularidades da sua vida, que ela sai a pregar, ela sai a falar, ela sai a evangelizar, ela sai a dizer para outras pessoas, mesmo que talvez ela estivesse à margem da sociedade, isso já não importava para ela. Ela sai a falar para todos que havia encontrado realmente alguém diferente, que havia encontrado realmente um profeta, que havia encontrado realmente alguém muito especial. E as pessoas, os homens vieram àquele local, conversaram com Jesus e disseram para a mulher: olha, você nos falou e nós viemos ver, agora nós sabemos porque nós vimos realmente. E até pedem para Jesus ficar um tempo ali, e Jesus fica um tempo ali com eles. Um povo que era desprezado, um povo que era marginalizado, um povo que teve encontro com o Mestre. Mas como começou esse ódio mútuo entre judeus e samaritanos? E só a palavra samaritano já causava repulsa a um judeu.
Tudo começou quando Salomão desobedeceu às leis que Deus deu a ele e edificou muitos altares para que as suas esposas pudessem adorar seus deuses. Moisés havia recebido de Deus a seguinte ordem, quando da publicação dos 10 mandamentos: Eu sou o teu Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não farás imagens e esculturas. Salomão, ele permitiu que suas esposas tivessem deuses falsos e trouxessem para o reino aqueles deuses falsos. E nós podemos entender isso lendo a história, porque Salomão ele firmou pactos com reis que davam suas filhas em casamento. E dentro desses acordos que beneficiavam as duas nações, então havia esse casamento. Salomão então desposava filhas de reis, dentre muitas esposas que tinha. Elas traziam consigo imagens de seus deuses. E aí começou uma miscelânea de falsas divindades. E Deus alertou Salomão, dizendo que ele pecara e que em troca de tal ofensa o reino seria dividido. Porém, por amor a Davi, Deus não repartiu o reino durante o tempo de Salomão. Porém, passada a vigência do reinado do sábio Salomão, a promessa se cumpre. O reino é dividido, as 12 tribos são separadas, 2 ao sul, 10 ao norte. Israel começa então um grande declínio. O tempo de glórias já havia passado. E em 720, quando o Império Assírio invadiu Israel e levou cativas as 10 tribos do norte para a Síria, e colocou naquela terra pessoas, gentes da Babilônia e de outras terras longínquas para habitar nas cidades do norte de Israel, onde os israelitas moravam antes. E essa região passou então a ser conhecida como Samaria. Eu quero voltar ainda ao diálogo da mulher com Jesus. Me dá um pouco de água, Jesus pediu a ela. A mulher agora estava surpresa. Aquele homem estava quebrando uma antiga tradição. Ele era judeu e ousava comunicar-se com uma mulher de Samaria. Jesus, na verdade, não estava nem um pouco preocupado com as tradições. Queria tocar um coração aflito. Mas por que Jesus comparou a água viva? Porque a água é importante, é imprescindível para a humanidade. Imprescindível. O nosso corpo, ele é composto de 70% de água. 70% do universo é composto por oceanos. A água é um dos bens mais valiosos da nossa vida e Jesus sabia disso. Portanto, ele dava a si próprio a importância, a vitalidade do elemento água. Água da vida. O nosso segundo tópico, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração. Jesus é a verdadeira adoração. Ao abrir esta sessão do vídeo, eu quero ler com você o Salmo 66, dos versos 1 ao 9. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas alturas. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. Cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Nós precisamos fazer uma conceitualização de adoração. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o propósito da adoração é estabelecer ou dar expressão a um relacionamento entre a criatura e a divindade. A adoração é praticada por diversos povos. Diversos povos, eles adoram um deus, adoram vários deuses, e isso é para eles algo muito normal e muito especial, esse momento de adoração. Pois bem, nós adoramos o nosso verdadeiro Deus, e para nós é um momento fundamental este momento de adoração. A adoração pura expressa a veneração, sem fazer alguma petição,
Quando nós estamos adorando, nós não estamos pedindo, nós estamos exaltando, nós estamos enaltecendo, nós estamos glorificando, nós estamos bendizendo a Deus, nós estamos elogiando a Deus, nós estamos falando dos seus feitos, nós estamos agradecendo por eles, nós estamos nos colocando diante de Deus para dizer muito obrigado por tudo. Nós estamos nos derramando em agradecimentos a Deus, derramando a nossa alma a Deus. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para adoração é shara, e ocorre mais de 100 vezes ali. E o significado dessa palavra é prostrar-se, curvar-se. Isso é adoração ali no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a palavra grega é proskinel. Número de ocorrências, 59 vezes no Novo Testamento. Significa prostrar-se, prestar homenagem a alguém. Isso é adoração. E a verdadeira adoração? Porque se existe a verdadeira, então nós pressupomos que existe a falsa. A verdadeira adoração, ela é feita com o coração. E quais características da verdadeira adoração? Reconhecimento da sabedoria de Deus. Devemos somente adorar quem está acima de tudo e de todos, Deus. Só pode adorar a Deus quem reconhece que Ele é soberano e todo-poderoso. E chegará o dia em que todos os povos reconhecerão a sabedoria de Deus e a sua soberania. Dizer a Deus quem Ele é. Adorar é dizer a Deus quem Ele é expressar a Deus a sua grandiosidade, falar da sua grandiosidade, chegar-se a Deus conhecendo os seus nomes e os seus atributos. Adorar e a adoração verdadeira tem louvor a Deus. Louvar significa elogiar. A adoração verdadeira tem alegria. O adorador deve se entregar. A adoração verdadeira tem alegria. O adorador verdadeiro, a adoração verdadeira tem alegria. O adorador deve chegar-se a Deus com alegria e com júbilo. A palavra júbilo refere-se a um grito de alegria, a uma felicidade. A verdadeira adoração tem entrega. A entrega faz parte da verdadeira adoração. E a entrega é auto-anular-se. E onde acontece a verdadeira adoração? Onde estiver um verdadeiro adorador. Deus está em todo lugar. E em todo lugar Ele espera por verdadeiros adoradores. Isso é a verdadeira adoração. Chegando aí o nosso tópico 3, a adoração bíblica, o conceito bíblico de adoração, a adoração como ato da rendição a Deus, a adoração como ato de serviço a Deus. O que é adorar? É prestar culto, é prestar reverência, é agradecer, é engrandecer a Deus. Como nós podemos adorar em espírito e em verdade? Em espírito, devemos adorar com o nosso íntimo, com a nossa mente, com a nossa razão. E em verdade, a adoração que parte de nós deve ser autêntica, sincera, por livre e espontânea vontade. Deus não é dependente da adoração humana. Ao contrário dos deuses pagãos, que, segundo seus seguidores, exigiam adoração, mais do que isso, exigiam a adoração e se alimentavam da adoração humana. Se Deus dependesse da nossa adoração, o que importaria para ele seria a quantidade. Não, não é assim. A adoração não é apenas vir à igreja. A adoração não é apenas ir à igreja, não é ficar como espectador na reunião, não é ter medo de Deus, do que Ele pode fazer se nós não adorarmos. Muitos líderes, querendo a atenção do povo, imputam medo nas pessoas. Deus não quer que ninguém o adore por medo de ser castigado. Essa adoração não é aceita por Deus. Muitos povos pagãos adoravam seus deuses temendo que eles os castigassem, caso não recebessem a adoração que gostariam. Com Deus não é assim que funciona. É Deus quem escolhe os verdadeiros adoradores. E Ele escolhe porque é seletivo, quer o melhor, quer qualidade. Ele quer a sua adoração, mas se você quiser adorar a Ele, tem que ser uma adoração autêntica, uma adoração sincera, uma adoração verdadeira. Ao nós concluirmos o nosso estudo,
vamos considerar algumas particularidades sobre o adorador. Ele é mais que um espectador. Ele participa ativamente do culto. Está na igreja de corpo e alma. O adorador não adquire essa condição apenas ao chegar na igreja. O adorador adora em tempo integral na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu modo de agir, no seu estilo de vida. Ser adorador é um estilo de vida. Ser adorador não é uma imposição, é uma escolha pessoal. Quando termina o culto, o adorador prossegue em sua adoração pessoal, em seu modo de viver e em todas as suas atitudes. Sejamos verdadeiros adoradores e adoremos ao Deus verdadeiro. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Se gostou do vídeo, deixe o like. Se gostou do vídeo, compartilhe. Se gostou do vídeo, esteja conosco na próxima semana. E vamos juntos estudando a Palavra de Deus. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.